Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram aqui no canal e ainda não forem inscritos, se vocês gostarem do conteúdo, eu peço humildemente que deixem a sua inscrição. Para vocês, meus amigos que sempre estão acompanhando o canal, continuem conosco. Nesse vídeo teremos um relato enviado pela Aparecida, mais um relato bônus. Então fiquem agora com o relato da seguidora do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, meu nome é Aparecida, tenho 63 anos. Esse fato aconteceu há cerca de 20 anos atrás. Eu tive por muitos anos, na cidade onde eu moro, aqui em Serquilho, um ateliê. Nesse ateliê, eu vendia alguns quadros que eu pintava, alguns itens de bordado que eu fazia e até alguns objetos usados. Era normal que algumas pessoas fossem até meu ateliê para revender algumas coisas, alguns objetos, que eram objetos antigos. Eu já tinha a pessoa certa para comprar quando eu via algum objeto. Uma das minhas amigas antigas, quando eu digo antigas, ela fez o primário junto comigo. Ela foi uma época morar em São Paulo e há alguns anos tinha voltado para Serquilho. A Ângela foi me visitar, tomamos um chá durante a tarde e ela disse que uma das suas sobrinhas tinha vários objetos antigos que ela havia arrecadado há algum tempo e estava disposta a vender por um bom valor. Eu me interessei e perguntei se havia joias e relógios antigos. Ela disse que sim, que havia desde joias até roupas antigas. Pedi para que ela conversasse com a sua sobrinha e pedisse que a moça fosse até meu ateliê no dia seguinte. No outro dia, na parte da tarde, eu estava tomando chá quando recebi a visita da sobrinha da minha amiga. A Jennifer veio com um carro, um Fiat Uno, cheio de coisas. Eu fiquei encantada, pois cada sacola de objetos que ela abria, havia itens maravilhosos, joias, brincos, pulseiras, relógios, outros tipos de objetos como óculos e tudo que vocês possam pensar. Quando perguntei o preço dos objetos, ela me disse que se fosse vender no valor real, eu teria que dar um carro para ela, popular, e nós duas rimos. Ela então me disse que eu poderia fazer o seguinte: pegar os objetos e deixá-los expostos no meu ateliê. Conforme eu fosse vendendo, eu passasse 50% do valor. Eu concordei, pois eram itens de qualidade. Eu peguei todos aqueles objetos e nós duas catalogamos em um caderno. E eu disse que conforme fosse vendendo, eu ligaria avisando o valor, deixaria uma nota e dividiria meio a meio com ela. A Jennifer sorriu e ficou muito contente. Foi embora com seu Uno vazio e eu fiquei com todas aquelas mercadorias. Eu me encantei muito com aqueles objetos. Havia um anel no meio dos objetos que me chamou a atenção. Era um anel bonito, de prata, com uma pedra vermelha, muito bonita lapidada na parte de cima. Por dentro eu vi que havia uma marcação que havia sido retirada, como se tivessem tirado as marcações de dentro daquele anel. Coloquei ele no meu dedo, coloquei todos os outros objetos à venda no ateliê. A partir do momento que aqueles objetos adentraram dentro do meu ateliê, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu ateliê ficava na parte de baixo da minha casa. Casa essa que eu moro até os dias de hoje. Aqui nos cômodos de cima há um quarto grande de solteiro. Seguido por um corredor, há um quarto com uma suíte, que é o quarto que eu durmo nos dias de hoje. Quem morava nesse quarto na época era o meu filho Eduardo, que hoje é casado e não mora mais comigo. O Eduardo estava tomando banho no quarto da parte de cima, quando pediu que eu pegasse uma toalha. Saiu de dentro do box e abriu a porta do banheiro vagarosamente para ver se eu estava no quarto. Ele disse que olhou pelo corredor e me viu dentro do quarto, parada, em um canto mais escuro. E ele disse: "Mãe, traz uma toalha por favor, que eu acabei esquecendo. Eu cheguei rapidamente do trabalho e vou para a casa da minha namorada." Só que eu não respondi. Ele retornou para dentro do banheiro e quando saiu eu não estava no mesmo lugar. E vim saindo da direção do quarto.
Quando ele perguntou por que eu não havia respondido, eu disse: respondido? Eu acabei de subir a escada, meu filho. Estava no ateliê. Estou passando pelo corredor. Ele achou que eu estava brincando e disse que teve certeza que me viu, uma mulher parada em um canto mais escuro do quarto. Esse foi somente um dos episódios que começaram a acontecer na minha casa. Meu filho Eduardo foi para a casa da sua namorada. Eu estava fechando o ateliê. Era por volta de umas 19 horas. Tomei um banho e me deitei em minha cama. Foi quando eu tive uma sensação estranha. Eu não havia pegado no sono. Senti como se alguém estivesse entrando pela porta do meu quarto. Pensei que meu filho havia voltado, esquecido alguma coisa. Quando voltei, o meu olhar para a direção da porta do meu quarto, eu vi um homem. Esse homem estava me olhando na escuridão do quarto. Havia apenas o abajur que estava ligado com meia luz ao meu lado, e eu podia ver a silhueta daquele homem. Foi então que esse homem começou a gemer de um jeito muito assustador e eu não conseguia me mexer. Fiquei paralisada, encarando aquele homem que gemia e lamentava. Ajuda, socorro. Eram somente essas palavras que ele me dizia. Me ajude, socorro, eu estou queimando. E esse homem rapidamente desapareceu como se fosse fumaça. Eu consegui me mexer, comecei a gritar desesperada. Eu não sabia o que eu fazia, então liguei para uma das minhas amigas que morava na mesma rua que eu. Ela foi até a minha casa. Ela tinha chave, pois quando eu viajava em férias, ela tomava conta do ateliê. A Margarida, quando entrou no meu quarto, viu a minha situação. Eu contei o que havia acontecido e ela disse que foi apenas um pesadelo e eu disse que eu não havia dormido. Eu passei o resto da noite na casa da Margarida. Já naquela próxima manhã, quando abri o ateliê, eu senti uma coisa muito ruim quando passei para dentro da porta do meu ateliê. Era uma sensação de tristeza, uma sensação de angústia. A Margarida trabalhou comigo o resto do dia, mas quando íamos vender algum dos itens que a Jennifer havia deixado, ou o cliente gostava, mas acabava não levando, ou levava e depois de 1 ou 2 horas voltava para devolver dizendo que não estava se sentindo bem com aquele item, que aconteceu uma coisa assustadora. Eu deixei a Margarida e fui até o supermercado. Quando voltei, a Margarida estava chorando desesperada. Segundo ela foi pegar algumas embalagens no fundo do ateliê. Quando voltou, havia uma mulher que estava dentro do ateliê, olhando pela janela para fora, de costas para a Margarida. Quando a Margarida desejou boa tarde e perguntou se aquela mulher precisava de ajuda, essa mulher se virou na direção da Margarida e aparentava que aquela mulher havia sido atropelada. Ela estava toda machucada, com detalhes que eu não posso revelar aqui, pois tenho certeza que seu vídeo irá cair, Feliciano. Ela disse que foi uma sensação ruim e aquela mulher começou a chorar, pedindo ajuda, dizendo que estava doendo. E rapidamente aquela mulher saiu do meu ateliê, atravessando a porta. A Margarida ficou desesperada e me disse que não me ajudaria mais a trabalhar naquele lugar assombrado. Não tinha condições, Feliciano. Ninguém conseguia ficar mais à noite nos quartos da parte de cima. Meu filho, eu e até a sua namorada, quando ia dormir na minha casa, ouvíamos barulhos, víamos vultos, rangidos, móveis que se mexiam, portas que eram batidas. Nossos objetos eram arremessados ao longe. Você só ouvia um barulho de algo sendo arremessado e quando ia no outro cômodo, aquele estava caído no chão. Uma das caixas em que eu guardava as minhas joias foi arremessada no quintal do ateliê. E esses ataques foram se tornando tão frequentes que eu acabei pedindo ajuda para um amigo, médium. Esse meu amigo, Rafael, é filho de uma das minhas amigas, a Dorothy. O Rafael, quando perdeu a sua mãe, acabou se aproximando de mim e de Eduardo, pois ele e o Eduardo tinham a mesma idade. Eu sempre o tratei como se fosse meu filho, ajudando, pois ele perdeu sua mãe com apenas 10 anos. Nós tínhamos um vínculo. E foi então que o Rafael me disse que quando entrou dentro do ateliê, ele sentiu a presença de alguns espíritos que estavam frequentando aquele lugar. Ele me perguntou se havia acontecido alguma coisa recentemente, e eu disse que a partir do momento que eu levei aqueles objetos que a Jennifer trouxe para dentro do meu ateliê, essas coisas começaram a acontecer.
O Rafael então me disse que eu deveria tomar cuidado, pois os espíritos que estavam ali eram espíritos que haviam sofrido algum tipo de acidente, pois ele os via do jeito do seu desencarne. Com a ajuda do Eduardo, meu filho Rafael, nós recolhemos todas aquelas mercadorias que a Jennifer havia deixado e deixamos para fora do ateliê, no quintal. No mesmo dia eu liguei para a Jennifer e perguntei onde ela havia comprado aqueles objetos. Ela me perguntou: está acontecendo alguma coisa? Eu respondi que sim, que aqueles objetos estavam assombrados. Ela ficou calada, quieta, 1 minuto sem responder as minhas perguntas no telefone e disse: bem, esses objetos são itens que pertenciam aos falecidos em acidentes. Quando alguém sofre um acidente, a pessoa fica parada na beira da estrada, ou até mesmo em acidentes de grande proporção, algumas pessoas ficam atentas e quando passam, limpam a pessoa falecida. Tiram as roupas, joias, óculos e todo tipo de objeto. E aqueles objetos que ela havia deixado para serem vendidos no meu ateliê eram objetos de pessoas que haviam sofrido acidentes. Imaginem a energia daqueles objetos, o sofrimento daquelas pessoas. Eu disse para Jennifer buscar aqueles objetos o mais rápido possível que estavam no quintal do meu ateliê, senão eu atearia fogo em tudo. Ela mandou 2 homens que vieram e retiraram os objetos em uma Kombi. Nós procuramos as autoridades, mas sem prova. Foi o que eles nos disseram, que não poderiam fazer nada. Se tem mais alguém envolvido com esse tipo de objeto recolhido dos falecidos nas estradas, nós não saberemos. Eu nunca mais ouvi falar da Jennifer. Como uma pessoa tem coragem de vender um objeto de alguém que é falecido? É um tipo de furto que eles cometem. Eles limpam a pessoa que sofreu o acidente. A pessoa já sofreu com aquela pancada, aquela batida, ou até mesmo aquele incêndio, pois alguns veículos, quando batem, a tendência a pegar fogo é muito grande. Todos aqueles espíritos que estavam assombrando meu ateliê eram espíritos de almas sofredoras que os seus objetos estavam no meu ateliê à venda. Depois desse dia, eu não comprei mais nada que eu não soubesse de onde era a origem. Foi um erro que eu cometi, que eu não cometerei mais em minha vida. Eu fechei o ateliê há 5 anos atrás, pois eu tive um AVC e com muita dificuldade eu não posso mais vender. Minha amiga Margarida já é falecida e não pode me ajudar. Meu filho mora hoje nos Estados Unidos, é casado e tem a sua família. Eu tenho uma funcionária que é como se fosse uma cuidadora, que está escrevendo esse e-mail para você, Feliciano. Mas foi uma coisa assustadora que aconteceu na minha vida. Cuidado com o que você compra e de quem você compra. Sorrisos podem esconder o mau caratismo de uma pessoa que tem coragem de vender esses tipos de coisa. Graças a Deus, depois que esses objetos saíram de dentro do meu ateliê, nunca mais aconteceu nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Eu tive um relato que aconteceu comigo quando eu era criança, que eu enviarei daqui a alguns dias. Agradeço a oportunidade de contar esse relato aqui e deixar esse alerta. É muito triste esse tipo de coisa, Feliciano. Eu até choro quando lembro de uma pessoa que sofreu um acidente em uma estrada, da família que perdeu um ente querido e dessa pessoa que tem seus bens furtados por alguém que não tem coração, que tem uma coragem tremenda de retirar aquilo que pertence aos mortos. Um grande abraço a você, Feliciano, toda a sua família e os amigos aqui do canal. Eu já desejo um feliz ano novo a todos vocês. Boa noite, muita paz e luz. Nesse vídeo, teremos um relato da Andrea, que é nascida no Equador, mas mora aqui no Brasil. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal, A Hora do Além. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Andrea, eu moro em Itajaí, mas sou do Equador
mas sou filha de brasileiros, né? Mas eu morei quase minha vida inteira no Equador, em Quito, sou de Quito. E eu tenho vários relatos, assim como eu escuto que vários inscritos também têm vários, né? Então eu vou contar apenas um de muitos, assim, que eu já passei. Como começou tudo, né? Eu era muito pequena no Equador, isso aconteceu, meus pais tinham uma churrascaria embaixo, onde acontecia muitas coisas aí, e nós morávamos no andar de cima. Tinha 3 quartos. E muitas vezes de criança, né? Eu acredito que talvez eu devia ter uns 6 anos, 7. No quarto dos meus pais tinha uma poltrona do lado. E eu dormia com a mãe até meu pai chegar, né? Que ficava na churrascaria atendendo, aí eu ia pro quarto. Mas eu muitas vezes a mãe dormia e eu via nessa poltrona uma mulher, uma senhora. Isso é engraçado porque eu não vi ela fisicamente, mas eu sabia como ela era fisicamente, mas ela não estava fisicamente, sabe? Era uma coisa bem estranha. E não tinha medo nenhum. E eu via ela sempre excitada e eu conversava com ela. Eu perguntava quem é ela, e ela dizia que ela estava aqui para cuidar de nós, para cuidar do lugar. E a gente sempre conversava, ela dizia que não precisa ter medo, né? E no tropeiro, que é o nome da churrascaria que ficava embaixo, sempre acontecia coisas muito, não ruins assim, mas que assustavam muita gente, não só eu, né? Muita gente sentia energia, né? A energia era muito ruim. E enfim, assim, eu conversava com ela de vez em quando, eu via ela, né? Ela era uma mulher que era gordinha, de cabelo bem branquinho, curto, e conseguia ver que ela tinha um vestido de flores longo. E ela tinha muita luz, eu não vi o rosto dela, né? Eu conseguia ver assim, só essas, não vi os detalhes, mas eu sabia apenas essas características. E ela irradiava muita luz. E eu comentava com a mãe, né? Sempre a mãe, ai, me achava louca, né? E, enfim, aí eu uma vez perguntei que se ela tá aí para cuidar, por que que a gente escuta coisas tão estranhas, né? Muitas vezes eu conversava em pensamento com ela. Minha mãe estava do lado, mas eu me comunicava como se fosse telepaticamente com ela. Outras vezes eu conversava, como já vi outras espíritos, vamos dizer assim, e eu falava quando não tinha ninguém, né? Não sei por quê. Agora até me pergunto por quê. Eu perguntava para ela se ela estava aí para cuidar-nos, por que que tinha tanto coisas ruins que aconteciam, por que que a gente tinha tanto medo, a gente escutava muito barulho, acontecia as coisas, a porta abria e fechava sozinha, churrasqueira ligava sozinha, uma energia muito ruim. Daí ela disse que não era para ter medo, que tenha isso, era um espírito zombeteiro, brincalhão, mas que ele não é ruim. Mas enfim, eu comentei isso pra mãe, né? E a mãe, achando que eu era louca, uma vez se encontrou com a minha irmã, minha outra irmã maior, que já era casada, tudo, né? E chegou lá. E meu tio, o irmão do meu pai, né, estava lá e escutando, né, o que elas conversavam. Disse, agora, André, tu acredita? Escutou ela falando sozinha que diz que tá vendo uma mulher. E começou a descrever que diz que uma mulher é uma senhora já de idade, que é gordinha, e o cabelo bem branco, usa vestido colorido, enfim. E meu tio escutou e ficou assim assustado, né? E voltou a ver, ela disse isso. E a mãe sim, disse porque ela é minha avó, era a avó do meu tio, no caso, do meu pai, né? A minha bisavó. E ela faleceu nesse terreno. Esse terreno era deles. E a gente não sabia. E ninguém falou pra mim, eu nunca vi uma foto, nem minha mãe sequer, né? Não tinha assim. E é bem interessante. E ela faleceu aí. Bom, depois de um tempo também, que já, aí foi tipo que eu já meio descobri, né, que talvez eu tivesse esse dom e tudo, né, quando na época não existia espiritismo, nem nada disso, também não sou espírita, né, sou católica, me criei como católica, enfim, aí depois de muito tempo, eu conversei com eu nunca contei esse detalhe para minha família dos outros dois, eram outros dois que tinha lá, que ela falou no plural, eles são, né? Mas desse zombeteiro, né, brincalhão. Eu nunca comentei isso. O meu irmão foi visitar um amigo dele, o melhor amigo dele, o nome dele era Patrício, em Quito, né, tudo isso. Depois de uns 3 anos, talvez, né, ou mais, depois de muito tempo.
E a mãe dele fazia, não é bruxaria, como uma mágica, coisas assim, né? Mas não era ruim, não era uma coisa ruim, né? Como magia preta, magia branca, enfim, um negócio assim. Mas ela gostava muito do ocultismo, né? Saber de bruxos, de magos, enfim, de tudo isso, né? De anjos, de demônios, tudo isso. E meu irmão começou a ler um livro, estava na casa dele, e viu o nome de uma pessoa que lembrou que ele, e o que disse que ele lembrou, daí ele me contou que uma vez eles fizeram a Ouija, em espanhol, eu acho que é Ouija, em português não sei, em espanhol é a Ouija, e que eles chamaram um espírito, e que ele viu o nome desse espírito, né, que ele dizia que estava aí, eu não sei o nome, não lembro do nome. E meu irmão daí contou que dizia que esse espírito é zombeteiro e brincalhão. Bem a característica que a minha avó falou, e eu nunca falei isso pra ninguém sabia. Eu tinha até esquecido, não cheguei a comentar isso, né? Esquecido não, mas não cheguei assim a entrar em detalhes, não gostava de falar, né? Muitas vezes. E justo coincide com o que a minha avó falou. Isso foi antes também da época que eu via, né? Eu era bebê, eu acho, né? Não sei que idade eu tinha, talvez uns 4 anos. Mas aconteceram muitas coisas lá, bastantes coisas, e vi muita coisa, escutei já muita coisa. Eu gostaria de contar mais relatos, se eu vou enviar mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréa, por compartilhar seu relato aqui no canal. Muito obrigado, Aparecida, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link vocês poderão enviar as suas histórias e falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre estão acompanhando o canal, deixando like, compartilhando, comentando e dando um hype nos vídeos. A você também que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, sou Estrela Divulgadora. Estou aqui a divulgar o nosso amigo Feliciano do canal A Hora do Além. Pessoal, são relatos contados por escritos que são surreais. Então, vão lá, se inscrevam, toque o sininho para notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhem. Gratidão a todos, muito obrigada.